Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação do PX8, cujo tema é análise descritiva de dados sobre retífica de cabeçotes e motores. Meu nome é Guilherme Prado, faço parte do grupo 5, na qual tem como integrantes, além de mim, André Miranda, Guilherme Ribeiro e João Vitor. A gente tinha um objetivo, né, um pré-requisito, digamos assim, dentro de UPX, desse oitavo semestre, que seria a ajuda e a mentoria de um empreendedor da região. Escolhemos Alessandro Chaves, fundador da AL Cabeçotes, uma microempresa do setor automotivo, mais voltada à retífica de motores, na qual ele estava com uma dor que a gente vai citar, referente à análise de dados. Recebemos informações de faturamento, de custos e uma análise de marketing para fazer esse trabalho. Então, a dor do cliente seria mais uma falta de clareza de dados, né, na qual ele gostaria de trabalhar mais, e atualmente ele fazia mais em análises via Excel. Utilizamos nesse trabalho uma ferramenta chamada Power BI, que os benefícios de fazer uma análise de dados seria a gente entender melhor, de certa forma, o passado, para ver quais são os principais erros, onde a gente acertou, onde errou, onde poderia melhorar. Ter, de certa forma, analisar as tendências de mercado futuras, né? Então, você ter esse posicionamento de mercado e ter uma estratégia de realmente você seguir dados, né? Não somente suposições. Então, você tem informações ali consistentes que te levam a um determinado caminho para você ter uma tomada de decisão. Fazendo essa comparação de processos, então antes era completamente via Excel, porém a gente continua utilizando ela, porém mais no sentido de uma base de dados, e agora a gente tem, juntamente com isso, a ferramenta do Power BI, que vai ser uma ferramenta muito mais versátil e dinâmica para análise de dados. Então, resumidamente, a gente vai ter o Excel como base e o Power BI como análise. A gente vai ter algumas subdivisões dentro desse trabalho em Power BI, principalmente voltado a marketing e faturamento. E o faturamento a gente vai ter subdivisões de cliente por serviço. Aqui temos um exemplo de como que ficou a nossa base de dados em Excel, porém com alguns valores à fantasia, principalmente de faturamento e de lucro, e nomes à fantasia dos clientes também, para não expor eles. Aqui a gente tem uma primeira aba referente à análise de marketing. Na parte da direita, a gente tem alguns filtros por serviços. O nosso principal aqui seria o faturamento de cabeçote, que a gente vai citar um pouco mais para frente, a retífica de cabeçote de motores, né? A gente tem alguns filtros de data também, que atualmente a gente fez por trimestre, mas poderia ser mensalmente, tranquilamente. E a gente tem também os filtros por tipos de cliente, né, então, nem todos os clientes eles, por exemplo, alguns clientes são mais fiéis, outros são clientes mais novos e assim por diante. E dependendo da classificação deles, vai ter tipos de desconto diferente, né. Aqui a gente também tem uma análise de como que essas pessoas conheceram a empresa, né, a qual a gente vai citar mais para frente também. E a gente tem aqui algumas análises, tanto por localidade, a principal cidade do faturamento que a gente vai falar, também nos próximos slides, é realmente Biúna, por ser a cidade sede, mas a gente consegue ver aqui também que tem outras cidades ali, na região, ou até mesmo Indaiatuba, que em teoria está um pouco mais longe, ali na região de Campinas, mas ainda assim a gente tem esse tipo de cliente. Um insight, né, um pequeno estudo que a gente fez dentro desse nosso trabalho, é que referente a essa parte de marketing também, então que a gente consegue ver que o maior lucro realmente são pelos, clientes mais fiéis ou pela recomendação dos mesmos, e a gente tem uma captação de cliente muito forte via anúncios, né. E a gente tem 2 tipos de anúncios diferentes, seriam digitais e locais. Uma possível tomada de decisão para o senhor Alessandro seria reinvestir o dinheiro do anúncio local para anúncios digitais, já que o anúncio local não poderia estar, talvez não está dando tanto retorno como imaginado, ou talvez dependendo do custo desse anúncio local pode ter dado, de certa forma, um pouco de prejuízo. Outra decisão aqui, né, outra análise que foi feita, aliás, dentro do nosso estudo, por exemplo, Ibiúna realmente vai ter o maior faturamento, isso é indiscutível,
Porém, a gente consegue ver um outlier tanto em Sorocaba quanto em Mairink, se comparação com todas as outras cidades, né. Aqui a gente fez só um top 5, tem muitas outras cidades além dessa, mas a gente um possível estudo seria ter um investimento em anúncios nessas demais localidades, correr atrás de novas parcerias dentro de Sorocaba ou Mairink, ou por ser Sorocaba uma cidade até maior, focar mais exclusivamente em Mairink, porque a gente consegue ver que tem um potencial de crescimento dentro dessas cidades, justamente por conta desse faturamento. Aqui a gente tem outra aba referente mais ao faturamento por cliente. Novamente, a gente acabou deixando os clientes com nomes à fantasia, né, alguns nomes um pouco mais genéricos para não ter essa exposição. E além do faturamento por cliente, a gente tem o faturamento por serviço, na qual a retífica de cabeçotes é o nosso principal. Gostaria de agradecer a presença e atenção de todos. Muito obrigado e até a próxima.